Gente amada do Senhor, que bom estarmos mais uma vez diante da palavra de Deus e podemos meditar, podemos aprender, crescer nesta palavra tão maravilhosa. Veja o que diz Tiago, capítulo 2, o versículo de número 12, diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Preste atenção, lei da liberdade. Falávamos ainda esses dias sobre a lei do reino, a lei do amor, a lei de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o nosso próximo como a si mesmo. Agora, Tiago se refere a uma outra lei, a lei da liberdade. Na verdade, no capítulo 1, o versículo de número 25, ele diz lá, antes ele já dizia: mas aquele que considera atentamente, aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado naquilo que realizar. Então, ele já se referia a uma lei, a lei da liberdade, a lei, que coisa linda, a lei perfeita, né? Além da lei do amor, existe outra lei, a lei da liberdade. E é tão importante nós atentarmos para isso, amados. Nós sabermos, como diz a palavra que acabamos de ler, que seremos julgados. Seremos julgados, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Pela lei da liberdade. Há uma lei que vai nos julgar, é baseado nesta lei. E que lei é essa? Que lei da liberdade é essa? Veja o que diz o versículo de número 13: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus amados, nós sabemos que estamos debaixo da graça de Deus. Nós sempre falamos, não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E a graça de Deus também é uma lei, né? É algo tão gostoso, é tão bom de nós sabermos. E não apenas graça, mas também, como vimos aqui, a misericórdia. Misericórdia. E há algumas definições, eu gosto muito da definição, que diz que a misericórdia, na verdade vamos pensar na graça primeiro, a graça é um favor imerecido, é nós recebermos ou darmos a alguém alguma coisa que ele não merece. Ele não merece receber aquilo, mas nós somos graciosos e damos aquilo. Esta é uma lei, tá vendo? Esta é a lei. Nós não merecíamos a vida eterna, nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos o amor, o cuidado de Deus, mas Ele, por sua grande graça, nos abençoou, nos amou e nos deu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Nós temos que crer nesta graça e então alcançamos a salvação. Isso é lindo, não é? Então, veja, é nesta lei que nós temos que viver. E a lei da misericórdia? A misericórdia diz o seguinte, diz que misericórdia é dar, é não dar, melhor dizendo, aquilo que a pessoa merece. Como é isso? A pessoa merece um castigo, a pessoa merece um julgamento duro, a pessoa merece que você faça algo, mas de repente você é misericordioso e não dá aquilo que a pessoa merece. Esta é a lei da liberdade. Está entendendo? A lei da liberdade é essa, a lei da graça, que nós damos à pessoa aquilo que ela não merece, a lei da misericórdia, que nós não damos aquilo que ela merece. Isso é muito importante para nós, irmãos, para aqueles que são líderes, para aqueles que se julgam, desculpe a expressão, mas superiores aos outros. Não somos superiores a ninguém, mas às vezes Deus nos coloca numa posição e temos que dar conta por outras pessoas.
tem outras pessoas que estão abaixo de nós temos esta incumbência da parte de Deus, e aí nós percebemos que alguém fez alguma coisa errada, e que nós então temos que punir aquele erro, temos que dizer, quem faz isso, a lei está escrito, quem faz merece isso, então nós queremos dar aquilo que a pessoa merece. É simplesmente isso, vamos ser justos, não é verdade? Nós falamos, vamos ser justos, porque ele errou, ele pecou, ele fez algo errado, então agora eu vou julgá-lo. Pois é nesse momento que nós devemos atentar, falar em primeiro lugar e proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Nós vamos ser julgados por essa lei e também devemos julgar as pessoas por esta lei da liberdade. Meu amado, talvez a sua esposa fez algo errado, seu esposo fez algo errado, seu filho fez algo que mereça uma punição. Então, atenção, este é o momento de você estar muito atento. Não julgue segundo aquilo que você vê, aquilo que merece, mas seja misericordioso, seja gracioso. Aprendamos, irmãos, a ser como o nosso Deus, porque é com base nesta lei que nós vamos ser julgados. Lembra que Jesus disse? Com a mesma medida. Primeiro Jesus disse, não julgueis. Porque com a mesma medida com que você julgar, você também será julgado. Então, se eu hoje julgo com base nesta lei da misericórdia, na lei, irmãos, da graça, se eu julgo desta forma, diante de uma situação difícil, então lá no juízo eu também vou ser julgado com base nesta lei. A misericórdia triunfa sobre o juízo, a misericórdia, a graça de Deus, sabe? A misericórdia, como nós temos aprendido, parece que é mais do que graça, porque a pessoa merece uma punição, mas o nosso amado Pai e Juiz não nos dá esta punição, porque o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. Está entendendo como é? É sério. O juízo é sem misericórdia para aqueles que julgam, que analisam sem pensar, sem ter misericórdia. Pelo amor de Deus, como precisamos tanto entender isso e fazer e cumprir esse propósito que Deus tem para nós. Nós somos filhos da graça, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos dessa misericórdia. Então, vamos exercer juízo? Sim, mas com base na misericórdia, com base na graça. Eu vou ler mais uma vez. Falai de tal maneira. Você julga quando você fala. Procedei de tal maneira, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei da liberdade. Amém? Vamos orar? Vamos pedir essa graça a Deus, vamos pedir esse discernimento, essa sabedoria para fazermos as coisas conforme é o projeto de Deus para nós, conforme Deus fez, devemos nós também fazermos, em nome de Jesus. Feche teus olhos e vamos orar. Querido Pai, querido Deus, nós somos tão gratos por nos ensinar, por nos mostrar a Tua palavra e por nos fazer compreender que assim como o Senhor agiu, nós devemos agir. Assim como o Senhor fala, nós devemos falar. Eu te agradeço por isso, meu Pai. Te agradeço por essa palavra que tanto nos instrui, nos ensina. Peço-te que me perdoe por tantas vezes, papai, que me esqueço desta lei, que não penso e não falo segundo esta lei, e que não julgo segundo esta lei. Senhor, eu me arrependo e quero aprender e fazer e cumprir este propósito que o Senhor tem. Senhor, me ajude e ajude este irmão, esta irmã que está nos ouvindo agora, porque a razão, meu Deus, de tantos males que existem entre nós, de tantas dores e contendas, situações difíceis, são os nossos julgamentos premeditados, são as nossas palavras, são coisas que falamos, que pensamos e às vezes até procedemos.
Livra-nos deste mal, Senhor, em nome de Jesus. Queremos aprender a andar debaixo desta lei da liberdade e por isso já te agradecemos. Suplico, meu Pai, neste momento, o favor do Senhor, a bênção do Senhor sobre aqueles que estão sofrendo. Meu Deus, não posso me esquecer dos meus irmãos e irmãs que neste momento sofrem nas filas dos hospitais, nos leitos, nas macas, meu Deus, nas UTIs. Tem misericórdia. E aqueles que estão em casa, meu Pai, que estão passando um momento tão difícil, se tratando em casa, quando precisariam estar hospitalizados, mas não estão por conta desta pandemia. Deus, em nome de Jesus, ajude-nos, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia deste irmão e desta irmã, desta família. Que haja libertação nesta casa, meu Pai, eu te peço. Mais uma vez, oro e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Em nome do Senhor Jesus.